Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência ao nosso trabalho e hoje o capítulo Estrutura e Recursos Naturais da Terra. Então, peço que você sintonize aí comigo e bora lá falar um pouquinho da estrutura e dos recursos naturais aí do nosso planeta, o planeta Terra. Nós já fizemos uma viagem aqui pelo universo, você já entende então um pouquinho mais aí desse universo que é fantástico. Então agora vamos estudar um pouquinho mais do nosso planeta. Com relação à estrutura do planeta Terra, nós temos aqui uma imagem que eu acho essa imagem sensacional, porque ela mostra as camadas da Terra. Então, quando a gente fala de camadas da Terra, veja, você tem aqui a atmosfera, que é a camada gasosa, então temos a crosta, chamada ali de crosta, manto inferior, manto superior, núcleo externo e o núcleo interno, tá? Então, veja que são camadas interessantes. Camada de ar, crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno. Com relação ao ponto mais alto e o mais baixo da Terra, você fala, professor, a gente já foi até o centro da Terra? Não. Tá? O nosso planeta ele tem algo ali em torno de 12 mil quilômetros. Então, assim, muitas vezes são indícios, né? Através de estudos. É possível você perfurar ali para a gente poder chegar lá no centro da Terra. Não. Mas assim, através de estudos, nós temos aí a geologia, que nos auxilia a ter mais ou menos uma ideia dessa questão, né? Da formação ali, como que é formado, quais são essas camadas do planeta. Aqui uma questão mais de curiosidade, você não precisa decorar isso aqui, tá? O ponto mais alto e o mais baixo do planeta Terra aí. O ponto mais alto, o Monte Everest. Então você tem ali 8.848 metros o Monte Everest. É o ponto mais alto da Terra em relação, ali tendo como referência, o nível do mar. E você tem aqui, né, a Fossa das Marianas, é o local mais profundo. Qual é a profundidade da Fossa das Marianas? Você tem ali quase que 11 quilômetros, né? 10.911 metros. Pensando em quilômetros, quase que 11 quilômetros de profundidade, quase que 9 quilômetros aqui de altitude. Então são esses os pontos, ponto mais alto, ponto mais baixo. Quando a gente pensa em biosfera, a biosfera fala da esfera da vida, ou seja, é a parte do nosso planeta que nós encontramos vida, certo? Então essa imagem ajuda a gente a entender um pouquinho do que seria a biosfera, né? A parte do planeta que a gente encontra alguma forma aí de vida. Na sequência, vamos revisar aqui as camadas da Terra e os seus elementos, mas trazendo uma informaçãozinha a mais. Então você tem, por exemplo, né, a crosta, também chamada de litosfera, o manto, né, externo, o manto interno, vamos ter, né, o núcleo externo e o núcleo interno. Mas cadê as camadas, senhor? Vai aparecer aqui para você. Chamamos aqui, ó, e agora sim, né, você tem aqui então a crosta, também chamada de litosfera. Esfera está associado a ser o nosso planeta, né, e lito vem de rocha. Então a crosta seria aquela capa rochosa. O manto externo, manto interno que envolve o núcleo externo e temos aqui o núcleo externo. E aí aqui é o seguinte, né? Professor, o que tem lá? Que material que forma isso, né? Núcleo externo formado principalmente de ferro derretido e o núcleo interno de ferro sólido. Então são camadas, se a gente fosse, né, ver as camadas do nosso planeta, seria essa então a estrutura interna aí do nosso planetoide, né? O nosso planeta Terra. Aqui mais uma vez, né, você entendendo que existe essas camadas, a gente pode separar nessas imagens aqui. Então você vê desde a parte gasosa aqui por essa imagem, a crosta vai de 0 a 70 quilômetros, temos o manto que vai de 7 a 2.000, um pouco mais de 2.000 quilômetros, o núcleo externo que vai ali, né, de 2.000 a mais ou menos 5.000 quilômetros, núcleo interno que vai de 5.000 a quase 6.800 lá quilômetros. E temos a hidrosfera. A hidrosfera é a parte que nós encontramos ali água, né? Então, falamos de camadas da Terra, você tem então a atmosfera, a estrutura da Terra, né? A atmosfera, que é a parte que nós encontramos o ar, os gases da atmosfera. Temos a parte da hidrosfera relacionada à parte líquida e temos a parte da litosfera que está relacionada a essa parte rochosa com as camadas da Terra. E a vida nos extremos. Aqui também eu trouxe uma imagem muito interessante para a gente entender como, né, seria essa vida nos extremos. Então,
Vamos acompanhar aqui, ó. A 9.000 metros. Como seria viver a 9.000 metros? É possível respirar apenas 30% do gás oxigênio. Quanto mais a gente sobe, quanto maior for a nossa altitude, o ar é mais rarefeito. O que significa dizer que o ar é mais rarefeito? As partículas de gases, elas ficam mais afastadas. E vamos pensar nas partículas do oxigênio, já que é aí um gás importante para a nossa sobrevivência. Então imagine que aqui, a nível do mar, por exemplo, você tem uma quantidade de oxigênio em torno de 21%. Agora, conforme a gente vai aumentando a nossa altitude, as moléculas de oxigênio elas vão ficando mais escassas. Então, por isso que ele comenta aqui, né? Para conseguir chegar ao Monte Everest, são necessários tubos de oxigênio e é preciso aguentar o frio de aproximadamente menos 70 graus. Consegue imaginar isso? Por isso que muitas vezes a gente escuta, né? De alguns alpinistas que não tiveram sucesso e às vezes até perderam a vida por conta dessa aventura. É uma grande conquista, mas é uma aventura aí arriscada. A 5.000 metros há risco de acúmulo de líquidos no pulmão e no cérebro. Então veja, abaixo ainda você tem risco. Temos aqui 3.600 metros com a quantidade cada vez menor de oxigênio. Começamos a nos sentir tontos e enjoados. Conforme a gente vai descendo, começa a haver a redução ali do oxigênio, conforme você tem esse aumento de altitude, e isso pode trazer confusão mental. Então, às vezes a gente escuta alpinistas comentando, eu tive uma confusão, eu tive ali, né, uma tontura, por conta que esse ar vai ficando cada vez mais rarefeito conforme a pessoa vai subindo, certo? 10 metros, mergulhar nessa profundidade pode causar dor e gerar lesões no tímpano, então não é só a questão de altitude, né? A gente tem a questão de profundidade também. Menos 40 metros é necessário cilindros de ar comprimido devido à falta de oxigênio. Então precisa ali, né, esse cilindro especial. Menos 300 metros, caramba, menos 300 metros, o ser humano não é capaz de chegar a essa profundidade sem o uso de câmaras especiais como os submarinos. Então, professor, é possível chegar a menos 300 metros lá de profundidade? É possível, desde que você esteja aí equipado, né, principalmente um submarino. E chegando lá, né, 11.000 metros ou 11 quilômetros de profundidade, zonas com essa profundidade são chamadas de zonas abissais. A gente encontra nessas zonas abissais, né, uma escuridão completa. Nela só vivem algumas espécies de vida marinha que conseguiram se adaptar às baixas, né, temperaturas e essa escuridão. Então, aqui uma zona abissal, imagine uma escuridão. Geralmente é comum nessa região você encontrar, por exemplo, alguns tipos de peixes que têm boca grande e eles não apresentam olhos, né? São cegos. Professor, não faz diferença, né? Ter olho ou não ter olho, já que é escuro. Exatamente. Então, assim, o ambiente ele seleciona quem é mais adaptado. Surge um peixe com olho, um peixe sem olho. Quem é mais adaptado para a escuridão? O que não tem olho, porque o olho também gasta energia, também consome energia. Então, se o animalzinho não tem olho e não faz diferença, é melhor adaptado aquele que não tem esse órgão, que não gasta energia. Beleza? Então, a vida nos extremos também, algo a mais aí pra gente. Agora entramos num ponto importante. Isso aqui já tem, né, aí um momento importante para a sua prova, para o seu trabalho escolar. Quando a gente fala da atmosfera, nós encontramos lá na atmosfera, nas camadas da atmosfera, a camada de ozônio. Nós encontramos uma composição da atmosfera. A atmosfera é composta por gases. Então, quando a gente vai avaliar vida, possibilidade de vida em outros planetas, a gente tem que avaliar essa qualidade de gases da atmosfera. E aqui o planeta Terra apresenta 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como por exemplo o gás carbônico. Então o gás carbônico que está relacionado ao efeito estufa da Terra, que ele mantém, né, aí a Terra aquecida também. Veja, o efeito estufa não é um problema, o problema é o agravamento do efeito estufa. Quando a gente fala efeito estufa, o aluno já pensa em alguma coisa ruim. Não pense assim. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a vida no nosso planeta. Por quê? Mantém o nosso planeta com uma temperatura mais amena, com uma menor amplitude térmica, ou seja, a temperatura de noite em relação à temperatura de dia, você não tem uma diferença muito considerável. E aí a gente pode entender o que seria essa camada de ozônio. Em relação à camada de ozônio,
nós temos uma camada que fica aproximadamente aqui em torno de 20 a 30 quilômetros, né? Alguns cientistas falam que é um pouquinho mais, 20 a 45 quilômetros, onde nós encontramos o gás ozônio, que é o O3. E esse gás ozônio, formando essa camada, chamada camada de ozônio, ele filtra a radiação mais nociva que vem do Sol. Esses raios aqui mais nocivos são filtrados. E a radiação que chega até a superfície do nosso planeta é uma radiação menos nociva, certo? Só que, devido ao uso de algumas substâncias, como o famoso gás CFC, veja, o gás CFC, o que é o CFC, professor? O gás CFC é conhecido como gás freon ou clorofluorcarbono. O clorofluorcarbono é um gás que, reagindo com o ozônio, ele pode causar a destruição da camada de ozônio. Você consegue entender o que pode acontecer? Se o gás CFC ele destrói a camada de ozônio, aquela radiação mais nociva que seria filtrada, ela pode chegar até a superfície, causando intensos problemas aí. O que pode causar? Pode causar problemas relacionados a câncer de pele, aumentar os casos de câncer de pele, já que essa radiação mais nociva pode atingir a nossa pele, e o nosso DNA, por exemplo, é sensível a essa radiação, principalmente essa radiação mais nociva. Então, pode causar também cegueira nos animais. Agora, para você entender onde fica essa camada de ozônio, veja que aqui a gente tem a atmosfera, e as camadas. Então, você tem lá a exosfera, mais ou menos ali 500 quilômetros até 1000 quilômetros. Nós temos aqui a termosfera, que vai de 80 quilômetros a 500 quilômetros. A mesosfera, aqui eu chamo um pouquinho a sua atenção, porque aqui você está vendo a questão de asteroides, de meteoros. Então, mesosfera de 50 km a 80 km, e é na estratosfera que fica a camada de ozônio, como eu comentei, que vai de 20 até 30 km. Então, lembre-se que a camada de ozônio fica na estratosfera, vai de 20 a 30 km, e que meteoros, asteroides podem atingir essa faixa aqui, chamada de faixa da mesosfera. Gostaria de fazer uma atividade com vocês. Sabendo que a Terra é formada por camadas internas, responda as perguntas a seguir. Quais são as camadas que formam o planeta? Então aqui você tem como se o planeta tivesse separado por partes. Então vamos lá. Aqui nós temos a crosta, então, também chamada de litosfera. Aí nós temos o manto. Aí nós temos o núcleo. É só você pensar, o núcleo que vai por fora, núcleo externo, e o núcleo mais interno, núcleo interno. Tá? Bem tranquilo, né? Então, crosta ou litosfera, manto, núcleo externo e núcleo interno. E aqui nós temos uma perguntinha aí, ó. A atmosfera é constituída por várias camadas. Cada camada é responsável por alguma característica específica de proteção da Terra. Quais das camadas da atmosfera apresentadas a seguir são responsáveis pela proteção contra meteoros e contra a radiação solar, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Quais são as camadas que você tem ali com relação à proteção contra a radiação solar? Nós temos a mesosfera, lembra da imagem mostrando lá, Então, a mesosfera protege contra meteoros. E em relação à radiação solar, nós temos a camada de ozônio lá na estratosfera, em torno de 20 a 30 quilômetros. Beleza, gente? Até a próxima. Tudo de bom para vocês.